Adivinha quem é que sofre mais impacto do uso de produtos químicos sintéticos e o uso de plástico, que estão em quase todos os produtos e cosméticos que a gente usa hoje? Sim, se você chutou que são as mulheres, você acertou. E ainda que estatisticamente a gente seja muito mais preocupada com a nossa saúde, com o meio ambiente, com a redução da produção de lixo, de compostos nocivos ao meio ambiente e ao corpo humano, ainda assim a gente está muito mais suscetível aos compostos nocivos que hoje são tão amplamente usados pela indústria cosmética, pela indústria de sanitizantes, por exemplo. E começando do começo, é só a gente pensar o quanto nós mulheres somos muito mais incentivadas a usarmos cosméticos do que os homens, por exemplo. A gente tende a usar pelo menos 10 produtos cosméticos a mais do que os homens diariamente. E, além disso, a gente é muito mais responsável pela limpeza, pelo contato com os produtos sanitizantes para limpeza de casas e ambientes, por exemplo, e isso nos deixa muito mais em contato com compostos químicos e compostos plásticos que podem fazer mal para a nossa saúde. Existem alguns compostos químicos, sintéticos e plastificantes, e eles comprovadamente já foram encontrados em alguns tecidos humanos, como por exemplo o tecido das mamas, tecido dos ovários, inclusive nos corpos dos homens também. Mas, como a gente está muito mais em contato com esse tipo de produto, a gente acaba estando muito mais suscetível a esse contato frequente com insumos nocivos para o nosso corpo. Vou dar alguns exemplos aqui que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, os parabenos e as fragrâncias sintéticas, que a gente muitas vezes adora, acha super agradável, um produto com cheiro gostoso. Esses insumos, eles são tidos como disruptores hormonais, desregulando a forma como nosso corpo secreta os seus hormônios, e isso pode desencadear diversos outros problemas de saúde. Sem contar que os parabenos, por exemplo, e alguns agentes plastificantes, microplásticos, eles já foram encontrados em tecidos do nosso corpo. E ali, com certeza, um efeito positivo para a nossa saúde eles não vão ter. A gente não tem diversas comprovações sobre qual o real efeito deles no nosso corpo, mas se a humanidade viveu tanto tempo sem ter contato com esses compostos que agora estão circulando dentro do nosso corpo, provavelmente um efeito positivo eles não vão ter. Então, o que a gente pode fazer para se cuidar um pouco melhor e para evitar maiores problemas vindos desses produtos que a gente usa? A gente pode procurar conhecer melhor o que a gente está consumindo, o que a gente está botando em contato com a nossa pele, a forma como a gente está limpando a nossa casa. E podemos procurar produtos que sejam mais naturais e que comprovadamente não tragam tantos malefícios, tantas consequências, até desconhecidas para a nossa saúde. Então é importante que a gente exija das empresas que fabricam o que a gente usa, que tenham cada vez mais responsabilidade com o que estão colocando nos nossos produtos, os nossos cosméticos. E a gente tem que ter um pouco de consciência sobre a forma como a gente consome e a real necessidade de cada um desses potinhos, desses vidrinhos, desses produtos para X função que às vezes a gente é incentivada ou estimulada a comprar e na verdade não são tão importantes assim, tão essenciais para o nosso consumo diário. Então, mais uma vez, a gente traz aqui essa mensagem para termos um pouco mais de consciência sobre o nosso consumo, para a gente cuidar da nossa saúde e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente, evitando essa produção e esse descarte de insumos que são tão nocivos e que podem ser retirados da nossa rotina.